Orando pela vida dos irmãos. Deus te abençoe, meu amigo. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Que felicidade estar aqui louvando ao Senhor Jesus com vocês. Que domingo lindo, maravilhoso. Igreja aqui adorando ao Senhor. Eu acho que tem irmãos aí, não tem nem lugar para sentar, mas tem lugares ainda aí, irmão. Só você procurar direitinho, você pode sentar aí, fica tranquilo. E lá fora tem um monte de gente. Eu fui ali no banheiro rapidinho, mas o pessoal me cumprimentando, eu falei assim, gente, eu tenho que chegar no culto. Porque tem gente, olha, eu acho que tem 2 igrejas aqui, cara. Não é possível, nós vamos ter que arrumar lugar, viu, Tiago? Para botar esse pessoal todo. Que Deus abençoe demais a vida de vocês, viu? Nós estamos em plena campanha, estamos aí com a igreja sendo abençoada, sendo, vamos dizer assim, sendo abastecida por esse Deus maravilhoso, não só em recursos que não tem faltado, mas também sendo abastecida pela voluntariedade dos irmãos, que Deus tem colocado no coração dos irmãos para estar aqui nesse lugar e louvando ao Senhor Jesus. Glória a Deus por tudo isso e glória a Deus pelo que está acontecendo. Hoje nós vamos, dentro daquela continuidade que nós estamos falando, assuntos referentes ao aniversário da nossa igreja. Nós estamos nesse mês de novembro falando de uma igreja que serve. Uma igreja que serve. No domingo passado falamos do amor presente. E nesse domingo agora nós vamos falar de uma igreja que serve aonde? Serve no lar, serve na casa. É uma igreja que serve em todos os lugares. Mas hoje eu quero fechar com vocês uma ideia de uma pessoa, de um crente, de um cristão, que está pronto a servir a Deus, mas através da sua casa, através do seu lar. É difícil nós falarmos que nós estamos em um país abençoado. A gente fala assim, estamos num país abençoado por Deus, como era aquela canção de 1970, por aí. Porque nós estamos vendo muitas coisas acontecerem no nosso país que estão deixando a gente entristecido, estão deixando a gente meio sem esperança. Muitas pessoas me ligando, dizendo, e aí, pastor, o que a gente vai fazer? E aí, Romão, o que vai ser? O que vai ser da nossa cidade? O que vai ser do nosso país? Porque nós estamos vivendo momentos em que as turbulências estão entrando em todas as áreas da sociedade. E parece que nós temos gente que se alimenta disso, Amorim. Tem pessoas que gostam desse caos, gostam dessa guerra, gostam desse entrevero e fica por aí semeando a discórdia, semeando a guerra, semeando a separação, semeando a divisão, e o nosso país está assim. E o pior ainda, isso entrou também dentro da igreja. E as igrejas nos dias de hoje estão vivendo esse momento também de estar envolvidas nessa guerra, que não é a guerra que o Senhor nos propôs a lutar. Nós não estamos em guerra para matar pessoas, mas nós estamos em guerra para dar vida. E pense bem, tá? Eu não estou fazendo alusão a episódio nenhum. Eu estou dizendo aqui, nós não estamos em guerra para matar ninguém. Nós estamos em guerra para dar vida, para ser motivos de vida. Esse é o objetivo de Jesus. Quando Pedro lançou mão da espada para matar aquele soldado que vinha prender Jesus, Jesus disse, não é essa arma que eu quero, mas é a arma do Espírito da paz, porque eu sou o príncipe da paz. Por isso, minha amada igreja, antes de você entrar em conversas paralelas, não estou aqui fazendo juízo de valor em quem tem razão e quem não tem razão. Isso eu entrego a Deus, para Deus fazer isso, porque Ele é o justo juiz de todos nós. Mas o seu coração tem que estar voltado para a vida, porque é para isso que o Senhor nos chamou, para dar vida. Amém? E quando a gente vê uma sociedade
toda ela estragada, toda ela, vamos dizer assim, tomada por crimes, por marginalidade. A nossa sociedade tomada por situações difíceis, onde nós vemos os nossos jovens ingressando em crimes. Nós vemos uma sociedade apodrecida pela concepção, já desde cedo, desde a adolescência, nós vemos que tem alguma coisa errada. E essa coisa que está errada não são as faltas das leis. A meu ver, essa coisa que está errada está começando lá na casa dessas pessoas que estão ingressando no crime. Está acontecendo dentro dos lares. Dentro dos lares. Quando a gente vê alguém falar, olha que monstro, olha que... A gente pergunta onde é a casa dos monstros, onde é a fábrica dos monstros. Eu não estou dizendo pessoa civil, ou pessoa militar, ou pessoa da polícia, ou pessoa da sociedade, ou pessoa negra, ou pessoa branca, ou pessoa de uma estatura econômica melhor, ou uma estatura econômica menor. Não estou dizendo nada disso. Eu não estou fazendo aqui nenhuma estratificação. Eu não estou colocando aqui nenhum pedaço de uma particularidade de grupos. Eu estou falando da coletividade toda. Eu estou falando, inclusive, da nossa igreja. Quando você vai nos presídios... Gente, está muito frio, né? Pois é. Já mexeu? Beleza. Quando a gente vai nos presídios, a gente nota que a maioria daqueles delinquentes que estão lá são ex-evangélicos, ex-crentes, a maioria. Ué, então o que está havendo? Nós deixamos de ser sal, nós deixamos de ser luz. É isso que está havendo. E hoje o Senhor colocou essa palavra no meu coração para dizer a você que nós precisamos voltar lá atrás, aonde a igreja era considerada, Newton, o seio, a formação de esperança. Era considerado o centro de amor, era considerado o centro de perdão, era considerado o centro de uma boa vida. Tanto é que as pessoas diziam assim: quer arrumar uma boa esposa? Vá na igreja. Quer arrumar um bom marido? Vá na igreja. Não é assim que falavam? Você sendo crente, eu ouvi minhas tias falar para mim, falava, mas logo você, Carlinhos, crente, não falava assim? Porque era considerado, quem era da igreja, um padrão. Mas hoje em dia, ser evangélico virou, assim, modismo. E o modismo não veio acompanhado da ética. O modismo não veio acompanhado do Espírito Santo que transforma o homem. É preciso nós fazermos uma reconsideração daquilo que somos em Deus, para podermos dizer: eu sou de Jesus, eu sou da igreja, eu pertenço ao povo que fala de Jesus. Não adianta vocês pensarem que vocês são de Jesus se não têm um coração transformado por Ele. Estão se enganando, é auto-engano, mas eu quero dizer a você em nome de Jesus, o Senhor te chama a reconsideração, o Senhor te chama a reconciliação, o Senhor te chama a conversão, o Senhor te chama a transformação, porque o Espírito Santo de Deus, que opera nessa igreja, Ele quer morar dentro de você, Ele quer estar dentro de você, porque onde você estiver, você vai ser luz, você vai ser paz e não morte. É isso que a igreja está, é isso para que a igreja veio, é para isso que a igreja existe. Antes de você pensar ou formular qualquer frase, pense em quem você é.
faça uma reflexão de quem você é. Diante dessa introdução, me perdoa. Às vezes, quando eu estou lá, antes de vir aqui para o culto, eu faço uma oração lá no gabinete. E eu peço a Deus que me ajude a falar aquilo para vocês em que Ele queira falar, e não aquilo que eu quero dizer. Não estou aqui para falar as palavras bonitas para vocês. Eu gostaria de falar, mas o que nós estamos vivendo hoje em dia, não dá para falar tantas coisas bonitas para a igreja do Senhor. A não ser dizer, igreja, retorna ao primeiro amor. Retorna para aquele crente que você era, antes de você colocar lá na mídia o seu ódio ou a sua opinião. Eu tenho olhado, irmãos, muitos comentários que eu estou ficando envergonhado. Envergonhado. Porque são comentários que falam de morte. Eu quero te dizer que esse Jesus, em que eu creio, Ele me livrou da morte. E Ele quer livrar muitas pessoas como eu da morte. Por isso, irmão, fale de vida. Fale de amor. Fale de vida, fale do Senhor. Seja consolo para aqueles que sofrem por causa do que nós estamos vendo, tanto do lado quanto do outro. Seja consolo. Seja voz do Espírito Santo e não voz de si mesmo. Salmo 127. Se o Senhor, o construtor da casa, desculpa, vou ler de novo. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Ponto. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Versículo 3. Os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o homem que tem sua aljava cheia deles, dos filhos. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Estamos falando de edificação e de construtores. O Senhor convoca a igreja, convoca você, irmão da igreja, a ser um construtor. Aí Ele avisa você, parte A do versículo, do primeiro versículo do capítulo 127. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Primeiro, eu quero te dizer o seguinte, que Deus chamou-nos para construir junto com eles. O Senhor nos associou nessa construção, nessa edificação, a estar com Ele, para construir juntos. Aí você fala, Romão, está construir o quê? Lar, casa, família.
O Salmo 127, chamado Degraus de Salomão, estava contando sobre a vida, sobre a peregrinação do rei Salomão. Foi um salmo escrito por Davi ao seu filho, falando alusivo a um filho amado, tanto é que ele chama de Gedidias, o amado do Senhor. Ele estava falando sobre esse filho, que era um construtor que construiu o templo de Jerusalém. E ele estava fazendo alusão a esse filho, e ele disse: olha, se nós não honrarmos a Deus, se nós não demos lugar a Deus, em vão trabalha o construtor, que era justamente o seu filho. Mas hoje em dia, o que nós falamos sobre aquilo que é a habitação da casa do Senhor? Aquilo que é a habitação de Deus. Qual é a habitação de Deus, pastor Amorim? É o coração. Então, hoje em dia, a construção que Deus faz, não é essa construção de tijolos, não é essa construção de sistemas, mas é a construção do ser humano, de uma igreja, de um lar, de uma comunidade dos céus, que está aqui dentro do coração de cada um de vocês. E o Senhor, eu estou colocando essa palavra aqui para falar sobre os lares, sobre as famílias, que nós, na nossa introdução, falamos que são a raiz de tudo que está acontecendo em nossa sociedade. As famílias estão doentes, adoecidas, porque estão sendo mal construídas, porque os construtores que estão lá convocados não fizeram a devida reverência, o respeito, a devida observação a esse que é o nosso Deus, porque sem Ele não há edificação. Então a primeira coisa que eu quero te falar para a construção do seu lar, que o Senhor te chama nessa manhã: tenha Deus como referência de tudo que você for fazer. Tenha Deus como centro disso aí. Se não for o Senhor, olha, Ele chama a atenção. Ele chama a atenção, porque certamente, às vezes, nós ficamos com excesso de confiança. Nós queremos dizer assim: não, eu sou tal, eu sei o que eu estou fazendo, mas eu vou te dizer nessa manhã, você não sabe o que está fazendo se Deus não for junto contigo. Porque é Ele que nos dá a luz, é Ele que nos ensina através dessa palavra, os princípios para nós guiarmos a nossa família. É Ele que nos diz como agir, como fazer. Não é o filósofo lá do podcast, não é o filósofo lá daquela entrevista, não. É Deus que te conduz, é o Senhor que é o edificador da sua casa, é Deus que é o edificador do seu coração. Por isso eu chamo a atenção a você, pai e mãe, que estão presentes nesse lugar. Antes de você pensar no seu lar, na sua família, entregue o seu coração a Ele, porque o Deus que edifica a sua família, Ele quer primeiro edificar o seu coração. Ele quer primeiro fazer de você um edificador. Ele quer primeiro fazer de você um construtor. E sim, em 4 mãos, vocês vão começar a construir o lar de vocês. Quais as 4 mãos? 2 suas e 2 de Deus. Não há como fazer diferente. Por isso você precisa reconhecer quem é Deus. Por isso você precisa reconhecer da dependência de Deus. Por isso você tem que entregar o seu coração para primeiro Deus transformar a sua vida, para então você ser vetor de transformação na sua casa, nos seus filhos, onde você pisar, onde você falar, onde você dizer, você é o responsável também. Tem muita gente que entrega tudo para Deus. Não, Senhor, é Tu mesmo. Eu não vou dar conta mesmo, eu não sei fazer, eu sou assim mesmo, então pronto, ó. Está na tua mão, meus filhos estão nas tuas mãos. Não, Senhor. Para isso, inclusive, nós trazemos os nossos filhos aqui na apresentação. Domingo passado, o Tito foi apresentado nessa igreja, o PV apresentou o Tito para vocês. E o Tito foi apresentado na seguinte condição: PV e Eduarda estavam ali na condição de sócios de Deus para cuidar daquela criança.
É assim que Deus coloca você. Deus não quis fazer tudo sozinho. Ele quer você também, inclusive, incluído nessa sociedade. Ele quer criar a sua família junto com Ele, nos princípios que regem a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz o seguinte: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando chegar a velhice, eles jamais esquecerão disso. É assim que o Senhor faz. Aquilo que Deus ensina jamais é esquecido, jamais é deixado de lado, porque foi o próprio Deus quem falou. Ah, Romão, mas como é que eu posso fazer isso? Seja a voz de Deus. A gente falou aqui no culto de quarta-feira, estamos falando sobre Atos. Uma coisa é você ser batizado pelo Espírito, outra coisa é você estar cheio do Espírito. E você precisa estar cheio do Espírito, para que o Espírito Santo, através de você, possa transmitir aquilo que é necessário para que o teu filho cresça, edificado como a casa do Senhor. Eu sou a casa de Deus, eu sou morada do Senhor. É responsabilidade muito séria quando você fala que nós somos casa, porque a casa do Senhor não pode de qualquer forma andar de qualquer jeito. A casa do Senhor, ela tem que estar cheia do Espírito, para quê? Para que o Espírito seja olhado, seja visto. Então, quando Deus te chama, Ele te chama para ser cheio. É como se eu tivesse um copo aqui, ó. Um copo que eu vou colocar dentro de uma tigela para pegar água. Aquele pote onde eu pego o copo, aquele pote ali representa aquela água, dentro daquele pote representa o Espírito Santo. Eu mergulho a caneca Romão ali naquele pote, e eu saio daquele pote batizado, porque ali aquela água é o Espírito Santo. Então eu fui batizado pelo Espírito Santo. Quando o copo do Romão está cheio da água, eu também estou cheio do Espírito Santo. Ou seja, eu fui batizado, mergulhado no Espírito Santo, mas eu também tenho que estar cheio dele, porque o Espírito Santo, ele não veio só te visitar, ele não veio só te batizar, ele também veio morar em você. Por isso você é morada do Espírito. Você sendo morada do Espírito, conserve-se, guarde o seu coração, para que ele seja também instrumento de edificação da tua casa. Então Deus, Ele nos chama a edificar, a construir. Para construir, eu preciso estar cheio do Espírito. Eu preciso estar mergulhado no Espírito, para que eu possa transmitir e edificar a minha casa no Espírito do Senhor. Ponto. Agora, é necessário que eu também guarde a minha casa. Capítulo 1 ainda, parte B. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Então olha só a condição de novo. Deus está colocando como centro dessa guarda. Se Deus não guardar, é inútil eu guardar. Por isso, para guardar a tua família, para proteger a tua família, também você precisa estar sob a proteção de Deus. Você também precisa buscar a proteção de Deus. Você não pode deixar o guarda-chuva de Deus. Você não pode chegar para a sua família e dizer: família, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, porque eu estou fora da proteção de Deus. Não, senhor. Ou é todo mundo ou não é nada. Deus não quer nada menos do que tudo em sua vida. Ele quer você, quer o seu coração, quer a sua vida, e Ele também quer estar no meio da tua casa, Ele quer estar no meio do teu lar. Para isso é necessário que você se coloque no guarda-chuva da proteção de Deus e não saia de lá, porque é Ele que vai ajudar a você proteger a sua família. Não saia de lá, não saia de lá. Às vezes nos esquecemos
e saímos da proteção de Deus. Só lembramos aonde? Só lembramos quando a chuva cai e não tem guarda-chuva. Porque saímos da proteção de Deus. Aí nós pegamos a Bíblia, abrimos lá no meio da sala. Aquele que anda no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí pronto. Decora aqueles versículos e deixa ali no meio da sala. Deus não é amuleto. A presença do Espírito Santo, a presença desse Deus não está mais fora de você, ela está em você. E a proteção também tem que estar em você. Deus não é amuleto que na hora que você precisa, você olha para o amuleto e acabou. Não, não é assim. Não é dessa forma que funciona. Deus agora inaugurou uma nova era. A era de andar com você, a era de estar junto contigo. Através do Espírito Santo, onde você for, onde você pisar a planta dos seus pés, o Senhor está lá junto contigo, andando com você. Às vezes você pensa, Senhor, onde é que eu estou aqui? Qual é esse lugar? O que é que eu estou fazendo? Não, mas você está com Deus. O Senhor está com você. Então eu, com Deus agora, então eu posso inclusive ir em todos os lugares, inclusive naqueles lugares em que a bala vai comer. Não estou dizendo isso não, irmão. Não estou dizendo isso não. Uma das coisas também que eu aprendi na palavra de Deus é: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele te protege, mas você tem que saber onde você anda. Ele não tira a tua vontade de andar, a tua vontade de caminhar. Ele não tira aonde você vai caminhar. Ele não tira de você a tua razão. Você precisa raciocinar, você precisa entender que Ele mora em você. E às vezes, se você fizer alguma coisa errada, algum passo errado, Ele vai estar lá junto contigo. Aí você vai dizer: mas Senhor, por que isso aconteceu? Por que eu fiz esse negócio, Deus? Eu fiz aqui um negócio e teria passado para trás, mas por que isso? Olha, meu irmão, Deus não deixou de te proteger. Deus está com você o tempo todo. Deus está lá no seu sofrimento. Deus está lá junto com você, onde você estiver. O problema é que às vezes você toma certas atitudes suas e coloca na conta de Deus. Não é assim que funciona. Por isso que quando formos para guardar também a nossa casa, o nosso lar, nós temos também que estar ligados nele. Não podemos desligar de Deus. É para guardar o meu lar, a minha casa, então eu não preciso estar orando, eu não preciso fazer. Não. Aí que você precisa. Aí que você precisa se juntar ao Senhor. Aí que você precisa estar junto com Ele. Porque Ele vai guiar, Ele vai estar com a sua família. Ele vai te guiar e Ele vai estar com você. E seja onde você estiver, na fornalha, lá na cova dos leões, seja onde você estiver, lá nos palácios, seja onde você estiver, na igreja, no púlpito, onde você estiver, o Senhor vai estar com você. O Senhor vai estar com você. E a voz do Espírito vai te orientar. Agora ouça a voz do Espírito. Proteção. Antes de mais nada, guarde o seu coração. Nós temos ensinado isso em Provérbios aqui nas quartas-feiras. E quando a sua família procura proteção, aí vem uma responsabilidade muito grande. Muitas pessoas pensam em família e pensam que proteger a família é trabalhar pela família feito um alucinado. Eu vou trabalhar, vou dar o meu sangue. Eu vou morrer pelos meus filhos. Eu vou dar a minha vida por eles. Eu vou morrer ali, eu vou fazer tudo por eles. O Senhor Deus, Ele quer que você viva pelos seus filhos. Não é que você morra pelos seus filhos. Ele quer que você viva com eles. Ele quer que você participe dos seus filhos. Ele quer que você cuide dos seus filhos. Não podemos terceirizar a proteção da nossa casa para nada. Não podemos dar um celular na mão de um adolescente, ou melhor, de uma criança. Não podemos dar um celular na mão de pessoas que você sabe que ali tem um monte de coisas, um monte de conversas paralelas que vão contaminar tudo aquilo que você pode ensinar como pai e mãe, com aquilo que você pode ensinar como um ser, uma pessoa dominada pelo Espírito Santo. Agora você está entregando o celular na mão de uma criança, está terceirizando a sua educação na mão de uma criança.
Tem muitos pais que, infelizmente, não querem saber da paternidade ou da maternidade. Eles entregam a terceiros essa situação. Não é a igreja que vai ensinar o teu filho a ser crente. Não é a igreja que vai ensinar o teu filho a ser um servo de Deus. Ela pode cooperar, mas a maior parte da instrução, a instrução principal de você criar uma família nas mãos de Deus, vai ser você, pai. Vai ser você, mãe, dentro da sua casa. Quantas vezes você já pegou na sua Bíblia e pediu aos seus filhos para ler com você a palavra de Deus? Quantas vezes isso aconteceu? Quantas vezes você pegou os seus filhos, juntou num quarto, vamos orar? Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você reuniu a mesa com a sua família? Estamos falando de mesa, estamos falando de comunhão. Eu fui alcançado pelo Senhor Jesus, disse isso aqui no concílio, e digo aqui para toda a igreja, através de uma família que adorava a Deus. Eu não tinha isso na minha casa, e quando eu vi a família do meu amigo se reunir, cada filho falava um versículo, cada filho orava um pouquinho, cada filho estava envolvido ali com as coisas de Deus, eu achei aquilo lindo. Aleluia, aplauda o Senhor. É para Ele, pode aplaudir. É na família, é no seio da sua casa, que a sua família, que os seus filhos vão encontrar a palavra de Deus. Não terceirize aquilo que o Senhor te deu como missão. Não coloque na mão de outros a missão que o Senhor te convocou nessa manhã para fazer diante da sua casa. Eu já entreguei, minha linda, a Deus, esse negócio de não gritar. Já era. Não tem jeito, irmão. Não terceirize, não terceirize, não terceirize, mas aceite a missão. Romão, eu não tenho condição. Gente, no gabinete eu atendo pessoas que são dominados por criança de 4, 5 anos. São adultos, pelo amor de Deus. Vocês são pais. O problema é que a gente às vezes não quer se aborrecer, não quer ser contrariado, fica chorando junto, mas engole, ou melhor, engole o choro não, tira essas lágrimas, enxuga as lágrimas para ele não perceber, e fale o que tem que ser falado. Ensine a sua criança, não terceirize aquilo que é seu. Proteja a sua família. Os nossos filhos querem proteção emocional. É uma das coisas que tem atingido as nossas crianças e os nossos adolescentes como nunca. Tem atingido a igreja como nunca. Muitos adolescentes com problemas psicológicos, por quê? Porque não encontra na família uma proteção emocional. Não encontra nos pais uma união emocional. Não encontra no pai ou na mãe uma certeza, uma segurança de vida. Não encontra uma esperança dentro da sua casa. E por isso estão estressados, tão pequenos. É culpa nossa. É nossa culpa. Aceite a missão que Deus te deu. O Senhor te chamou a edificar a sua casa, e Ele é o centro dessa edificação. Ele é o Senhor, Ele te capacita, Ele vai te dar a ferramenta para você usar. Ele sabe quem você é, Ele conhece o teu coração. Proteção emocional, uma sensação de pertencer a algum lugar. Nossos filhos querem fazer aquilo que eu sentia falta quando eu fui na casa do meu amigo e aceitei Jesus. Esses filhos querem ter um lar onde eles se sintam que eles pertencem à casa. Graças a Deus eu encontrei a casa do Luiz. Eu não encontrei na minha casa, mas encontrei a casa do Luiz.
Olha que interessante. Depois que o Luiz foi o pescador do meu coração, porque foi através dele que eu ouvi a palavra de Deus, que eu me maravilhei pelas coisas de Deus, eu fui para minha casa. E na minha casa, com 11 anos de idade, eu comecei a ser o edificador da minha casa. E hoje, graças a Deus, a minha família está salva em nome de Jesus. Meus irmãos, meus pais foram salvos. Tudo porque começou de uma criança que encontrou um lar abençoado. Que o teu lar seja esse lar abençoado. Que você aceite essa missão. Que você não entregue para terceiros essa missão que o Senhor quer te dar. É uma proteção também geográfica, né? É uma proteção geográfica. Quantos adolescentes querem ir para casa? Ela não me autorizou, mas eu vou contar. Teve uma vez que ela saiu para passar o ano novo com as amigas em algum lugar, lá na região dos lagos. E ela nunca tinha passado o ano novo, era Natal ou Ano Novo? Ano Novo. Nunca tinha passado longe da família. E ela foi. Mas lá no meio da festa, está lá a turma toda se divertindo, um monte de jovens se divertindo na região dos lagos. Pensa que coisa boa. A minha linda deu uma doida. Ela foi lá na rodoviária, comprou uma passagem para voltar. Aí as amigas falaram, mas o que é isso? Tu vai embora, por quê? O que foi? O que a gente fez? Não, vocês não fizeram nada. É porque eu estou com saudade da minha casa. E eu quero ficar com a minha mãe e meu pai. É se sentir pertencente a um lugar. E é você, pai, você, mãe, que vai fazer isso no seu filho. É você, pai, com a ajuda do Espírito Santo, que vai proteger o lugar que o seu filho gosta de ficar, que é a sua casa. Aleluia. Irmão, hoje é culto de ceia, não vai dar tempo de eu falar tudo que eu planejei aqui. Então eu vou pular aqui 2 páginas. E vou... Ai, meu Deus. Eu ia falar aqui, sabe de quê? Do cara que trabalha que nem um alucinado, que nem um doido, para beneficiar a sua família. Amorim, tem gente que dá a vida para trabalho. Eu vou trabalhar para dar o melhor para os meus filhos. Gente, o melhor para os seus filhos, eu vou dizer, Júnior, qual é a melhor coisa que você faz pelo seu filho? Levar o seu filho no? Culto no Maracanã. Culto no Maracanã. Acabou. Entendeu? Entendeu? Entendeu qual é o melhor tempo que você tem? Qual é o tempo que você tem para fazer as coisas? Você trabalha que nem um alucinado, mas hoje o Senhor está te dizendo, olha, dê um tempo para a sua família, mas não um tempo qualquer, um tempo de qualidade. Um tempo de qualidade, onde você entrega você como pai para o seu filho, e o seu filho recebe aquela entrega como amor presente. Você não quer ser amor presente? Então tá, seja com o seu filho, leva ele para o Maracanã, como o Júnior faz. Faça a sua história com a sua casa. Ah, Romão, eu vou levar meu filho para a igreja o tempo todo. Tal. Olha, para a igreja é um bom lugar para você trazer. Mas a igreja não é tudo. A igreja, inclusive, é um lugar que a gente reúne para ouvir palavras assim e sair para fora e realmente viver o que está ouvindo aqui. A igreja é isso. A igreja é só um momento que você reúne para ouvir a palavra de Deus e praticar lá fora. É lá na vida, lá fora, que vocês têm que praticar. É lá na casa de vocês que vocês têm que ser crente. É lá no lar de vocês que vocês têm que ser homens de Deus e mulheres de Deus. Não se esqueçam disso. A prova do Senhor, Ele é bom, maravilhoso. E tem muitas famílias abençoadas por Deus. Irmãos, acontecendo isso, a fábrica de monstro vai fechar e vai abrir fábrica de vida. Amém? As estatísticas
mortíferas vão cair, porque a igreja vai inundar essa cidade com o amor de Deus, amor presente através de você e da sua família. Amém, glória a Deus.